Olá, olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Ajuda dos Universitários. Hoje eu estou aqui num bate-papo muito especial com o Thiago Torres, ou como vocês devem conhecer, o Chavoso da USP. O Thiago estuda Ciências Sociais na USP e viralizou um tempo atrás na internet com um texto que era um desabafo sobre as dificuldades que são encontradas por um estudante negro e periférico ao entrar numa universidade como a USP. Então confiram a conversa de hoje, que é muito especial. Lembrando que o Ajuda Uni está nas redes sociais, facebook.com/ajudauni, Instagram, @ajudauni. Siga a gente lá pra gente poder interagir, você poder mandar suas dúvidas para que eu pergunte pro próximo convidado, para que você possa pedir o curso do seu interesse. Enfim, vamos interagir lá nas redes sociais. Então, sem mais delongas, eu sou o Alexandre Lenfers e esse é o Ajuda dos Universitários. Então, Thiago, muito obrigado por ter aceitado participar, por estar aqui para esse bate-papo. Primeiro eu te chamo de Thiago, te chamo de Chavoso, como é que tu prefere ser chamado? Pode chamar de Thiago mesmo. Agradecer aí por esse convite, pelo espaço. Satisfação para mim estar aqui. Então, começa se apresentando um pouquinho para quem talvez ainda não te conheça. Fala teu nome, tua idade, de onde é que tu é, o que tu cursa. Então, meu nome é Thiago, né? Como você falou, eu sou conhecido aí na internet como Chavoso da USP, eu ganhei esse apelido, depois eu posso explicar melhor por quê. Eu moro aqui, quer dizer, eu ia falar que eu moro em São Paulo, mas na verdade eu moro na região metropolitana de São Paulo, né? Eu moro em Guarulhos, mas eu nasci e cresci em São Paulo, na Zona Norte, né? No distrito da Brasilândia, a periferia do extremo norte de São Paulo, e na adolescência eu e minha família a gente se mudou aqui para Guarulhos, uma cidade da Zona Norte também. Eu faço Ciências Sociais na USP, estou no meu 5º semestre, meio bagunçado aí por causa da pandemia, né? Não sei direito se é 5º, se é 6º, porque eu acabei trancando um monte de coisa também. Vou meio que atrasar minha graduação, mas fazer o quê, né? Então, eu estou no 3º ano e basicamente é isso. Eu tenho 20 anos, esqueci de falar. É isso. Bom, vamos começar falando um pouquinho então da tua história. Como é que foi o teu período no ensino fundamental e na infância, assim? Então, mano, minha infância foi conturbada de certa forma, mas infelizmente, né, é um negócio muito normal. São coisas muito normais, tá ligado? Tipo, não normais, mas comuns. Não, o que eu quero dizer, tipo, eu tive uma infância muito comum de um moleque da periferia, né, de São Paulo, ou do Brasil, eu acho. Não é muito padrão, assim, do que é comum por aqui, né? Primeiramente, eu sou filho de nordestinos, né? Muita gente aqui em São Paulo é nordestina, que veio em busca de melhores condições de trabalho, né? Então, minha mãe veio de Pernambuco, meu pai veio do Piauí. Eles vieram morar na zona norte de São Paulo, onde se conheceram, né? E aí, anos depois eu nasci. Eu nasci na favela do Jardim Vista Alegre, lá na Brasilândia. Aí, alguns anos depois, eles tiveram outro filho, né? A gente se mudou para a favela do Jardim Elisa Maria. Cresci lá, né? Minha infância foi lá. Meus pais eram feirantes. E como não tinha onde deixar eu nem meu irmão, né? A gente não podia ficar sozinho em casa também, a gente ia pra feira junto com eles. Então, minha infância foi morando, né, em comunidade, trabalhando na feira junto com meus pais, estudando em escola pública estadual, que aqui em São Paulo pelo menos é uma porcaria, né? Infelizmente, as escolas estaduais aqui basicamente não tem aula, a gente faz só para passar o tempo mesmo. Mas eu também gostava muito de ler, eu gostava muito de estudar, então isso já dava um diferencial assim para mim, né? Porque mesmo que eu não tivesse muita aula na escola, eu sempre buscava tá lendo, tá estudando, me informando, mesmo que por conta própria, e mesmo sem muitos recursos, né? Era complicado, mas eu sempre tive esse instinto de curiosidade, de estudar, de pesquisar, de perguntar. Eu sempre fui aquela criança que perguntava demais, tá ligado? Enfim, né? Minha infância basicamente foi essa. E como é que é, assim, conciliar essa questão de ter que acompanhar os pais no trabalho, de ter que estar ajudando eles no trabalho, com a questão do estudo? Então, eu não vou falar que chegava a ser um trabalho intenso, assim, né? Porque alguém pode ouvir e pensar, caralho, trabalho infantil, não sei o quê. Não é que meus pais me colocavam numa condição dessa, tá ligado? Mas, como eu falei, não tinha onde eu ficar, né? Então eu tinha que ir junto, e se eu tava lá, eu dava uma ajuda também, né? Eu meio que, de certa forma, eu até gostava um pouco, sei lá, eu tinha muito esse negócio de querer fazer as coisas e tal, e às vezes eu ganhava um dinheiro lá na feira também, ajudando o pessoal. Mas enfim, né? Eu acho que eu gostaria de não
ter que ter passado por isso, né? Mas infelizmente não teve outro jeito. Mas nunca atrapalhou a minha vida escolar, entendeu? Então, por mais que eu precisasse ir junto com eles pra feira e às vezes até ajudar um pouco, nunca deixei de faltar na escola por causa disso, nem nada do tipo. Essa vida no mundo, entre aspas, né? No mundo do trabalho desde muito cedo acabou fazendo eu me acostumar a ter que conciliar essa vida de muita coisa, né? Porque todo mundo que é pobre tem que conciliar 1000 coisas ao mesmo tempo. A gente já tem que conciliar trabalho, estudo, distância de todo lugar que a gente vai. Muitas vezes, principalmente para as meninas, é trabalho doméstico também, né? Para nós, homens também, mas as meninas principalmente. Então, como eu falei, na minha infância era uma coisa mais suave, né? Eu só dava uma ajudinha, não era nada tipo que eu tinha que dedicar meu tempo àquilo. Mas aí quando eu entrei na adolescência eu tive que realmente começar a trabalhar de fato, né? Aí eu trabalhei de várias coisas já, secretário, recepcionista, fiz faxina também durante um tempinho, estagiário em cartório eleitoral, jovem aprendiz, e, enfim, né? E sempre tendo que conciliar com o estudo, né? Inclusive no ano do vestibular, e aí que foi intenso, né? Foi foda pra caralho esse ano, porque eu fazia o terceiro ano de ensino médio de manhã, trabalhava de tarde, de noite eu fazia um cursinho de francês, mas era gratuito, né? Porque aqui em São Paulo tem um programa do governo do estado de cursos de idioma chamado CEL, Centro de Estudos de Línguas, e a gente pode estudar idiomas gratuitamente. Eu fazia também, porque, como eu falei, sempre gostei muito de estudar. Não sei porque eu não fiz o inglês, né? Eu fiz o francês e no Enem, por exemplo, eles cobram inglês ou espanhol, né? Eu acabei estudando inglês sozinho pro Enem. Eu estudei praticamente tudo sozinho, pra falar a verdade, né? Mas também fiz um cursinho comunitário, então aquele ano foi intenso demais pra mim, mano. Eu tive que conciliar um monte de coisa, mais a vida pessoal dentro de casa e tudo mais, né? E os problemas dentro de casa também, que foram vários, que infelizmente família pobre, periférica, geralmente é muito desestruturada. A minha, infelizmente, não conseguiu fugir desse padrão, né? E é isso, aí ter que conciliar um monte de responsabilidade com os problemas pessoais, mas estamos aí, né, dando conta de tudo, né? Infelizmente ou é isso ou é abaixar a cabeça e desistir. Eu obviamente não vou desistir, né? Cara, e como é que foi pra ti, assim, esse período do ensino médio, tu já falou um pouco, e quando que nesse período surgiu o teu interesse por ciências sociais? Por que tu escolheu esse curso? Então eu acho que meu ensino médio foi talvez ainda pior do que o ensino fundamental, sabe? Eu acho que no ensino fundamental os professores ainda conseguem ter um certo controle sobre os alunos. Não sei o que acontece. Eu sei que no ensino médio, mano, é um caos, tá ligado? Tipo, os alunos não querem saber de nada, os professores já perderam a esperança também, e aí muitas vezes os professores nem vão pra escola justamente porque eles já perderam essa esperança de conseguir dar aula, mal remunerado também, né? E os alunos muitas vezes trabalhando, conciliando com o estudo, né? E não aguenta, porque é muita coisa mesmo. Aí, como eu falei, tem os problemas familiares. Enfim, mano, meu ensino médio foi extremamente defasado, extremamente. Era muita aula vaga. E as aulas vagas eu aproveitava para estudar sozinho, pelo menos no terceiro ano. No primeiro e no segundo ano eu não tinha essa consciência, tá ligado? Então, para quem tá estudando pro vestibular, que tá, sei lá, no primeiro ano, no ensino médio, ou até na oitava série, sei lá, oitavo ano, nono ano, eu já recomendo quanto antes começar a estudar melhor, mano. Porque eu fui deixando, falar, quando chegar no ano do vestibular eu estudo. E foi o que eu fiz. E assim, eu ainda tive sorte que eu consegui passar, mas a maioria das pessoas não consegue passar de primeira, né? Eu passei na primeira tentativa. Mas a maioria do pessoal que vem de escola pública tem que tentar umas 2, 3 vezes, porque pra recuperar o tempo perdido e a defasagem não é fácil, tá ligado? Uhum. E esse negócio também de começar a estudar mais tarde, eu acho que é algo que vem com a maturidade também um pouco, né? Porque quando o cara é mais novo, meio que não tem a maturidade pra perceber o que é necessário. Exatamente. E outra, né? Quando na escola, tipo, na minha escola, eles não mostravam pra gente o Enem, a gente não fazia simulado, entendeu? A gente não fazia nada, assim, relacionado ao Enem. Então eu fui ter contato com a prova sozinho, porque no segundo ano do ensino médio, eu peguei na internet a prova do Enem e fui dar uma olhada, mano. E aí quando eu dei aquela olhada que eu percebi que eu não ia saber porra nenhuma, eu falei, putz, mano, eu não sei. E aí eu criei a consciência de que eu precisava correr atrás desse prejuízo e se eu não fizesse isso sozinho, eu não ia fazer, ninguém ia fazer por mim, entendeu? Então, assim, não é romantizando, né, falando sobre mérito e meritocracia, mas é falando uma coisa óbvia e muito triste, né, que a gente que é pobre tem que saber fazer as coisas sozinho, tem que saber ser autodidata, porque ninguém vai fazer nada por nós. A gente
tá meio que sozinho na maioria das vezes, tá ligado? Então eu consegui perceber isso muito novo, sabe? E como eu falei, tendo que conviver com tanta dificuldade social, econômica, familiar, você já acaba sendo obrigado a amadurecer mais cedo, né? Então, quando eu lá no segundo ano do ensino médio, com 17 anos de idade, ou 16, sei lá, eu percebi que eu não ia conseguir fazer a prova do Enem, eu fui lá e comecei a estudar sozinho. E aí eu peguei livro na biblioteca, comecei a estudar química sozinho, comecei a estudar inglês sozinho. E aí, enfim, né, no final eu consegui ter um bom desempenho. Não foi ótimo, assim, falar, nossa, ele tirou 1.900, mas eu tirei 730. Então, para alguém que teve uma educação assim tão defasada e começou a estudar 1 ano e meio antes da prova, até que foi bem, entendeu? Eu me interessei por ciências sociais justamente quando eu entrei no ensino médio, porque eu já tinha interesse em estudar a sociedade antes, desde os meus 13, 14 anos mais ou menos, né? Como eu falei, eu sempre fui uma pessoa muito questionadora, muito pesquisadora, entre aspas, assim, sempre tive esse interesse, né, por entender tudo. E quando eu entrei na adolescência, né, eu comecei a entender melhor o meu lugar na sociedade, né, todas as opressões, explorações, enfim, tudo que eu passo, né, na sociedade começou a eu comecei a me questionar sobre isso, eu queria entender melhor, né, por que que essa sociedade que a gente vive é tão injusta, tão desigual, tão discriminadora. E aí eu comecei a ir tentando dar uma estudada assim por conta própria, né, meio superficial na internet, mas era isso, era muito superficial. Mas eu queria me aprofundar, entendeu? Aí quando eu entrei no ensino médio, comecei a ter aula de sociologia, eu vi que tinha uma matéria, tinha um curso na faculdade que se dedicava só a estudar a sociedade, né? Isso pra mim foi incrível. Eu falei, mano, é isso que eu quero estudar a sociedade de uma forma científica, né? E aprofundada. E ali eu já criei interesse pelas ciências sociais. Só que, tipo, eu nunca parei pra me aprofundar, assim, pra entender, tipo, qual era o funcionamento do curso de uma forma muito aprofundada, sabe? Eu vi alguns vídeos, assim, mas eu falava, não, esse curso acabou. Eu nem questionei, eu falei, vai ser esse curso mesmo. E assim, né, eu posso falar melhor depois, mas depois que eu entrei eu tive algumas surpresas, não era exatamente aquilo que eu imaginava, mas... Enfim, né, em alguns pontos está cumprindo com as minhas expectativas, mas em outros não. Mas acho que isso é normal, todo mundo é pego de surpresa, eu acho. Acho que acontece, né? Por mais que a gente escolha o curso que a gente quer, acaba tendo uma área ou outra dele que não é exatamente o que a gente esperava, o que a gente gosta. Exatamente. Bom, falando então um pouco agora sobre esse período de transição, quando tu passou pelo Enem e chegou na universidade, a gente sabe que o Brasil é um país extremamente desigual, um dos países mais desiguais do mundo, e isso acaba causando diversos danos sociais e impondo várias barreiras, inclusive ao acesso à educação, ao acesso à universidade pública. Inclusive, eu acho que o teu trabalho é muito importante na internet, porque tu consegue dar uma esperança para as pessoas, tá ligado? Que estão na mesma situação, e enquanto uma pessoa que é mais privilegiada, tanto economicamente quanto socialmente, tá indo no fluxo, e para ela é super natural ir naquele fluxo, eu tô estudando, beleza, daqui a pouco eu vou passar na universidade. Quando tu é menos privilegiado, tu tem que ter muito mais vontade para fazer as coisas, sabe? Então, tu dando esse incentivo, eu acho que é importantíssimo, assim. Mas como que tu enxerga essas barreiras, assim, e como que tu fez para superar elas? Então, acho que você falou uma coisa muito importante, né? As pessoas mais privilegiadas, mesmo que não sejam ricas, né? Acho que só de estar na classe média mesmo, ela já nasce com essa perspectiva de futuro, né? Porque muitas vezes os pais dela já fizeram faculdade, ou pelo menos têm algum bom emprego. Então ela já dentro de casa tem referência de o que é um bom futuro, o que é trilhar um bom caminho, o que são boas influências, né? Ela já nasce com esses valores de que estudar é importante, de que, entre aspas, né, andar no caminho certo é importante. Agora, quando você vem da periferia, quando você é pobre, não existe nada disso, mano. É assim, é claro que vai variar também, né? Mas, por exemplo, né? Onde eu cresci, na Brasilândia, era um tipo de periferia. Onde eu moro atualmente já é outra, é mais, entre aspas, uma periferia mais suave. Na Brasilândia era o extremo, entendeu? Então tem a periferia mais ou menos, e a periferia extrema, né? Que era o meu caso na Brasilândia. Então, mas em qualquer um dos dois casos, eu acho, a perspectiva de futuro é muito baixa, sabe? Mas quanto mais extremo você tiver, mais baixo ainda vai ser. Porque quanto mais extrema a região que você tiver, mano, mais deslocado da sociedade você vai estar. Né? Eu acho que menos inserido na lógica daquela cidade e tal,
você vai estar, né? Porque você basicamente está numa bolha, e numa bolha onde não existe perspectiva de futuro, não existe a presença do Estado, de instituições ou de qualquer bem-estar social, né? Você basicamente ali você aprende a sobreviver. A sua vida é baseada na sobrevivência, entendeu? Então é isso que eu experienciei ao longo da minha infância e a pré-adolescência. Você não pensa, tipo, no futuro, futuro, eu vou fazer a faculdade, eu vou fazer isso, fazer aquilo. Você pensa que você quer, naquele momento, trabalhar para ter o que comer naquele dia, você quer ter uma casa para morar naquele dia, não ir pra rua a qualquer momento, ser despejado, como inclusive eu já fui, né, quando eu era criança. Teve um momento na nossa vida que a gente foi despejado da casa que a gente morava. Graças a Deus a gente alugou outra, não foi pra rua, né? Mas, enfim, só uma criança ter que passar por uma situação dessa já é extremamente traumático. Enfim. E então é isso, entendeu? Você basicamente está pensando no aqui, no agora. O meu diferencial, e eu reconheço o quanto isso foi importante na minha vida, foi o fato de que o meu pai, ele pensava no presente, mas ele também pensava no futuro. Né? Então eu não sei exatamente porquê, né, o que se passava na cabeça dele, mas ele conseguiu desenvolver a consciência de que a gente precisava pensar no futuro, a gente precisava pensar em formas de melhorar de vida. E as formas de melhorar de vida na periferia são, basicamente, você pode o quê? Entrar no crime, né, que é a pior das formas, eu acho. Você pode, sei lá, virar cantor, virar MC, sabe? Mas, enfim, não é uma coisa que é tão simples também. Nada é simples, pra falar a verdade. Você pode virar jogador de futebol. Então, quando eu era moleque, eu queria ser jogador de futebol, entendeu? Essa é a minha perspectiva de futuro. Falei, eu vou melhorar de vida assim, virando jogador de futebol. E meu pai incentivava muito essa ideia, inclusive, né? Só que aí, conforme o tempo foi passando, ele foi desenvolvendo a consciência de que estudar também era importante. E aí ele começou a incentivar isso em mim e no meu irmão. Ele falou, mano, vocês têm que estudar. É através do estudo que a gente vai mudar de vida, sabe? Então, ter essa influência dentro de casa foi fundamental para mim. Eu reconheço que se eu não tivesse, dificilmente eu ia ter conseguido entrar na USP ou fazer uma faculdade, qualquer coisa do tipo, porque é só ver ao meu redor, tá ligado? Meus amigos, a maioria não tem esse incentivo. A maioria não tem ninguém cobrando que eles estudem, se importando se eles estão indo pra escola ou não, ou se eles estão tendo nota boa ou não. Tipo, ninguém tá nem aí, né? E eu sempre tive essa cobrança. Sempre também não, mas durante uma boa parte da minha vida eu tive essa cobrança dentro de casa, de ter as notas boas, de não faltar na escola. É por isso que eu sou uma exceção, entendeu? O pessoal gosta de pegar histórias como a minha pra usar de exemplo da meritocracia. Só que, mano, é o que eu falei, eu sou uma exceção, eu tive essas vantagens que a maioria ao meu redor não teve, né? De ter um incentivo, etc. E é justamente o que você falou. Hoje em dia eu busco ser esse incentivo para as outras pessoas, porque eu sei que elas não têm. Esse incentivo não vai vir do nada, não vai ser enfim, ela não vai ter um pai ou uma mãe que do nada vai começar a incentivar ela a estudar, dificilmente. Então eu quero servir de exemplo, de referência, de incentivo, né? E falar, mano, você não teve ninguém que te incentivou e por isso você cresceu sem perspectiva, eu quero te incentivar, eu quero te mostrar que existe sim essa possibilidade e que é possível, entendeu? Que é difícil, mas não é impossível. E o que tu falou ali das possibilidades de subir de vida, né? Virar MC, virar jogador é basicamente ganhar na loteria, né? Porque é 1 em 1 milhão, né? Então, Exato. estudar é um caminho muito mais sólido, né? Pois E é. pô, que bom que o teu pai teve essa percepção e é isso aí que tu falou também, que de espalhar e inspirar outras pessoas a seguirem o teu caminho. Não é falar em meritocracia, falar que, tu venceu pela meritocracia. É reconhecer que o caminho que tu fez é um bom caminho e que talvez tu possa ajudar outras pessoas mostrando esse caminho pra elas, né? Exatamente. Eu vou pedir ajuda pros universitários, Silvio. Bom, então, depois de estudar, depois de passar pelo ensino médio ali, estudar sozinho, tu finalmente entrou na USP, melhor faculdade do país. Como é que foi esse primeiro momento, a tua chegada na USP e a tua adaptação à faculdade? Então, foi uma experiência bem estranha, bem diferente pra mim. Acho que é a experiência mais diferente da minha vida, porque você sair da periferia de São Paulo ou de Guarulhos pra ir estudar na USP, sabe? Ou simplesmente pra ir no centro de São Paulo, você já vê uma diferença gigante, sabe, mano? Como eu falei antes, tá nessas periferias é como você tá dentro de bolhas, tá ligado? Porque você conhece aquela realidade e basicamente você tá pensando lá no presente, no aqui e no agora, como eu falei, né?
E aí você sair daquilo pra ir pra uma outra realidade totalmente diferente, porque, mano, é totalmente diferente, sabe? Radicalmente diferente. Seja para estudar na USP ou alguma outra universidade, ou outra universidade elitizada, ou muitas vezes até para trabalhar no centro mesmo, sabe? Só de você estar indo pro centro, você já sente como se você estivesse fazendo uma viagem, né? Porque tem a questão do tempo, né? De deslocamento. Praticamente, assim, quem vive nos extremos de São Paulo leva umas 2 horas para chegar no centro, né? Eu mesmo levo 2 horas para chegar lá na USP. E, enfim, se eu morasse na Brasilândia ainda, seria 2 horas do mesmo jeito. É muito diferente, é muito longe para começar, e é muito diferente, assim, né, na questão social, cultural, econômica. Eu tive muitas surpresas, assim, antes mesmo de ir para lá, né, tipo, só de começar a entrar em contato com o pessoal pela internet, pelos grupos no WhatsApp, no Facebook, já dava para perceber um perfil de pessoa, assim, totalmente diferente do que eu estava acostumado, sabe? Só assim, pelas conversas, pelo jeito de falar, ou pela própria rede social das pessoas, né? A gente vê um pouco do perfil delas, já dá pra perceber que era um perfil muito diferente do que eu estava acostumado. E aí quando você chega lá, né, que você percebe que você tem que pegar ônibus, por exemplo, só para andar dentro da universidade, sabe? Tipo, mano, a USP é tão grande, na cidade universitária que chama campus, que você tem que Nossa. andar de ônibus lá dentro. E isso me chocou demais, sabe? Eu achava que a faculdade é um prédio, assim, né? Igual você às vezes passa na rua, você vê uma Unip, uma AMB Morumbi, uma São Judas, é um prédio. E a USP não, a USP é um campus gigantesco, com um monte de prédios. E aquilo ali pra mim era uma coisa surreal. Isso fez eu pensar ainda mais que eu tava em outro país, outra cidade, porque é um lugar totalmente estranho, sabe? Enfim, eu até viajo pensando sobre isso, por isso que eu tô falando demais. Mas foi uma experiência muito doida, mano. E aí eu cheguei lá e vi aqueles prédios enormes. E você pensar, tipo, mano, eu vou estudar aqui, sabe? Não fazia muito sentido na minha cabeça, porque eu só tinha ido a um lugar assim, às vezes, né, de vez em nunca, quando era passeio da escola. De vez em nunca, porque nem passeio tinha na minha escola, né? Mas enfim. E aí eu falava, mano, eu não tô passeando aqui, eu vou estudar aqui, sabe? Foi muito doido. Demorou muito tempo pra cair a ficha, assim, pra mim, né? Pra eu entender que eu ia estudar naquele lugar. E aí quando você começa a conviver com o pessoal, você vê que a maioria ali era branco. E, tipo, é branco caucasiano, tá ligado? Não é tipo o branco que tem na quebrada, mestiço. É branco, branco, classe média pra cima, é filho de gente rica, e você fica, mano, é muito doido, sabe? Então, assim, é uma experiência muito chocante. Até hoje eu tenho várias experiências lá que me deixam chocado, né? Eu presencio, eu ouço certas coisas. Mas enfim, né? Eu consegui me adaptar relativamente, né? Eu acho que o que eu deveria ter me adaptado, eu me adaptei, porque eu não acho que eu tenho que me adaptar a tudo, né? Porque não é um espaço tão acolhedor assim, né? E se eu quisesse me adaptar a tudo, eu teria que mudar demais quem eu sou, né? E eu vejo que muita gente muda mesmo quando entra na universidade, tenta se afastar da periferia de todo jeito, né? Se veste como o pessoal de classe média, fala igual a eles, e quando volta pra quebrada não sabe mais se comunicar com o pessoal, sabe? Então eu me adaptei o que eu tinha que me adaptar, né? A ponto de hoje não pensar que aquele lugar não é mais pra mim, eu já não penso mais assim, mas tem muitas coisas que ainda eu não vou querer me enquadrar, me encaixar, sabe? Na lógica de lá, que é uma lógica muito elitista. Bom, então tu falou agora como tu se adaptou à faculdade e como é que tu acha que a faculdade e os alunos se adaptaram a ti, entre aspas, assim? Porque aí já aproveitando pra falar do momento que tu acabou se tornando viral na internet, né? Que foi com um texto de desabafo, mais ou menos, né? Como é que foi essa situação? Quando eu cheguei lá, eu me senti bem recebido, para falar a verdade, né? Porque no meu curso, pelo menos, as pessoas tentam ser amigáveis. Como é um curso de ciências sociais, o pessoal entende minimamente, né, que existe desigualdades na sociedade, existe discriminações e geralmente eles não querem contribuir com isso. Eu falo geralmente porque tem muita gente lá que é babaca mesmo e quer discriminar e não tá nem aí, né? Infelizmente isso existe. Mas a maioria, né, pelo menos quem está envolvido com o movimento estudantil, que geralmente é quem recepciona a gente, centro acadêmico, DCE, o pessoal, geralmente eles tentam ser amigáveis, né? Tanto pela questão de ter essa consciência de que das desigualdades, mas também acho que às vezes por querer aproximar a gente do movimento estudantil e tudo mais, né? Mas, enfim, isso é outra questão. Pelo menos eu senti que eu fui bem recebido, né? Mas ainda assim eu me senti desconfortável, mas isso acho que infelizmente é natural. Qualquer lugar que a gente esteja, onde a gente é minoria,
a gente se sente desconfortável, mesmo que tentem receber bem a gente, o desconforto é inevitável, né? E mesmo que tivesse também outras pessoas pobres, negras, de escola pública, eu ainda sabia que eu era uma minoria. Então, me refugiar com essas outras pessoas foi o jeito que eu encontrei para me sentir bem. Então, o pessoal que era mais de outra realidade vinha me receber, eu falava, beleza, vou me enturmar, falar oi, pipi, mas eu sabia que a gente não tava na mesma sintonia, sabe? Isso me deixava meio desconfortável. Como eu falei, fui fazendo mais amizade com o pessoal da realidade parecida com a minha, e isso foi me deixando bem. E conforme o tempo vai passando, você vai percebendo que o pessoal, mesmo os que tentam te tratar bem, eles ainda tratam mal, de certa forma, né? Porque não tem tanto tato assim para falar certas coisas, para tratar de determinados assuntos, né? Eles até tentam, né, como eu falei, ser amigáveis, ser respeitosos, mas vira e mexe sempre vai escapar alguma coisa que vai te deixar desconfortável, sabe? Tipo, enfim, algum preconceito que eles têm, seja relacionado ao estilo, né, de vestimenta da periferia, seja só pelo fato de você ser da periferia, ser pobre, ser da escola pública, ser negro, sempre vai ter aquele preconceito internalizado neles de achar que você é inferior, de que você precisa, né, ser tratado com mais cuidado, de uma forma paternalista, que você é mais ignorante, sabe? É muito foda isso. Eu passei um ano na USP sentindo todas essas coisas que eu falei, né, sobre os choques de realidade, sobre saber que eu estava num lugar meio hostil para mim, que não foi pensado em mim, com pessoas de uma realidade diferente, que por mais que elas tentassem me tratar bem, eu não conseguia me sentir realmente acolhido. E durante todo aquele primeiro ano, eu nunca gostei de guardar as coisas para mim, né? Então eu sempre gostei de desabafar, de colocar para fora, né? Então seja conversando com amigos, seja postando nas minhas redes sociais, qualquer coisa assim para eu colocar para fora eu sempre fiz, né? Ou então desabafando com os meus próprios amigos ali da USP mesmo, né? Principalmente com eles, porque eles estavam ali naquela mesma realidade que eu, né? O pessoal da periferia também, pobres, negros, etc. Só que aí chegou um momento que, tipo, isso tava se tornando muito pesado pra mim, sabe? E ficar... Até porque a maioria das pessoas que é da periferia e vai estudar na USP, eles vão morar pra lá também, né? Porque tem o CRUSP, então eles conseguem se mudar pro CRUSP, mas eu não me mudei pra lá. Então eu continuei indo e vindo todo dia, né? E passando por essa mudança drástica de realidades todo dia. Então talvez pra mim isso tenha sido muito forte por causa disso, né? Mas enfim, aí chegou um dia que eu resolvi fazer um desabafo diferente, talvez, nas minhas redes sociais, né? Porque seria um desabafo mais reflexivo, né? Eu não ia só postar, tipo, ai, gente, hoje aconteceu tal coisa, né? Porque às vezes eu postava isso, né? Tipo, nossa, aconteceu tal situação desconfortável comigo. E daquela vez eu queria fazer um texto que fosse um desabafo, né? Pra eu colocar esses sentimentos pra fora, mas de uma forma que tocasse as pessoas, né? Eu queria que tanto meus amigos da periferia se sentissem tocados por aquilo que eu queria falar, quanto meus amigos da USP, né, de classe média, eu quero dizer, né, de classe média, classe alta, eu queria que isso tocasse as pessoas e fizesse elas refletir sobre a realidade delas e dos outros. E sei lá o que diabo que aconteceu, que o texto acabou viralizando, sabe, mano? E aí, muito rápido ele viralizou e tomou uma proporção, assim, gigantesca, né? Como eu falei, eu queria falar com os meus amigos, com o meu círculo social, seja da periferia, seja da USP, mas eu acabei chegando em muito mais gente do que eu esperava. E depois disso a minha vida mudou completamente, né? Porque eu passei a ser muito conhecido na USP, comecei a crescer muito assim nas redes sociais, né? Sabe? Uma coisa que eu nunca esperei. E ser chamado para dar entrevistas, para dar palestras, sabe? Foi uma coisa muito surreal, né? Então, ainda bem que eu já tinha desenvolvido uma certa maturidade antes, né? Por todos aqueles problemas que eu falei que eu fui enfrentando ao longo da vida e me obrigaram a amadurecer mais cedo, eu meio que já estava preparado quando isso aconteceu, sabe? Porque ficar exposto desse jeito não é uma coisa simples, né? Não é só flores como parece, é bem complicado e não era uma coisa esperada, né? Então, eu fui pego de surpresa, mas enfim, eu soube lidar bem com a situação, felizmente, né? Saber que eu tava ajudando a inspirar pessoas, a ser uma referência para elas foi é o que me mantém nesse trabalho, porque como eu falei, não é só flores, tem muita dificuldade, tem muito ataque, tem muita coisa ruim também, mas é mais coisas boas do que ruins, então é por isso que eu continuo.
Peço ajuda aos universitários. Começando agora o nosso bloco falando um pouquinho sobre o curso em si, analisando tanto a estrutura do curso de Ciências Sociais, tanto o teu perfil nas redes sociais, eu consigo ver que tu é bastante ativo politicamente. Eu quero saber se Ciências Sociais é, por essência, um curso de esquerda e precisa ser um curso de esquerda tanto pelos ideais do curso quanto pelos ideais do posicionamento político, ou não? Eu acho que essa pergunta é muito importante porque é muito comum a gente ouvir isso, né? Pessoas falando que o curso de Ciências Sociais é um curso, sei lá, para formar militante, né? Para formar marxista. E assim, definitivamente não é, sabe? Eu não sei o que acontece, mas as pessoas inventaram, né, que falar sobre a sociedade, falar sobre as desigualdades é necessariamente uma coisa de esquerda, sabe? Isso não é verdade. E assim, o curso de Ciências Sociais, ele não fala muito sobre desigualdades, sobre preconceito, sobre essas coisas, né? Igual eu estava falando no começo. Eu entrei no curso justamente esperando por estudar isso, né? Então, talvez até eu mesmo tivesse um pouco desse pensamento de que seria um curso onde eu ia me formar enquanto militante, né? Então, eu entrei lá querendo estudar sobre discriminação, racismo e essas coisas, né? E aí, como eu falei, chegando lá, a minha surpresa é de que eu não estudei nada disso. Então, na minha graduação, a gente não estuda militância, sabe? Essas coisas assim relacionadas à esquerda, né? Às vezes a gente estuda assim alguma coisa relacionada, por exemplo, ao racismo e ao feminismo, mas não necessariamente de uma perspectiva, sei lá, marxista, por exemplo, né? Então, tipo, a única vez que a gente estudou sobre feminismo no curso foi uma aula onde uma professora trouxe pra gente ler um texto de uma escritora do século XVIII chamada Mary Wollstonecraft, que foi meio que a precursora do feminismo. Ela nem era feminista, sabe? Enfim, a gente chama de proto-feminista, mas assim, não era nem... A gente não leu isso nem pra, tipo, se engajar em militância nem nada do tipo, sabe? Leu enquanto uma escritora importante na história das ciências sociais. E como você pode ver, né, uma perspectiva europeia, né, porque era uma escritora europeia e tal. Inclusive, o meu curso é extremamente eurocêntrico, né, mas enfim. E assim, quando a gente estuda esses autores, né, que falam sobre racismo, feminismo, que é uma coisa raríssima, primeiro que não é de uma perspectiva marxista, e segundo que não é também de uma perspectiva militante, é de uma perspectiva histórica e científica, teórica, só para a gente conhecer que aquele autor existiu e impactou as ciências sociais, né? Porque se a gente quiser estudar sobre feminismo de uma forma militante, a gente estudar alguma coisa recente e tal, ou até, sei lá, Simone de Beauvoir, que é mais forte, né, no movimento feminista, ou qualquer outra coisa. E não alguma escritora de 200 anos atrás, sabe? Que ninguém nem sabe que existe praticamente. O próprio Marx é um autor que hoje em dia, sei lá, foi tirado para Cristo. Ele é um sociólogo e um economista importante da história, né? Então, estudar o Marx não é estudar o PT, sei lá, igual as pessoas, né? Exatamente, né? O que eu falei, quando a gente estuda é por ser uma pessoa importante, não necessariamente importante, mas relevante para as ciências sociais, né? Então, o Marx, no meu curso, ele é tratado com a mesma relevância que o Weber e que o Durkheim. Nenhum é colocado como mais importante do que o outro. Né? Então, se um aluno individualmente é marxista, não significa que o curso seja. Né? O curso, como eu falei, ele vai tratar desses três autores, né, que são considerados os pilares da sociologia, com a mesma relevância. A gente estudou não foi nem o racismo, foi o racismo de certa forma, né? Mas enfim, foi o racismo científico presente na antropologia evolucionista. Então não é que a gente estudou a militância do movimento negro na atualidade, nada a ver. A gente estudou a antropologia evolucionista do século XIX, porque foi o começo da antropologia, né? Não tinha como estudar antropologia sem passar por isso, né? Então, foi naquele momento que a gente viu alguma coisinha sobre o racismo, mas, ressaltando mais uma vez, não tem nada de formação de militante. Bom, então agora tu já tá na quinta, sexta fase aí, tu já tá mais ou menos na metade do curso. Olhando para trás, quais tu analisa como os principais pontos negativos e positivos do curso? Então, acho que essa perspectiva é bem relativa, né? Porque, assim, deixando claro aqui já, eu sou uma pessoa marxista, mas isso não significa que eu tenha me formado enquanto marxista pela graduação, muito pelo contrário.
se dependesse da graduação, eu acho que eu não seria marxista, né? Então, assim, as críticas que eu vou ter ao curso são umas, e as críticas que alguém, sei lá, que é liberal vai ter são outras, e por aí vai, né? Eu acho, então, que o meu curso, ele é muito, assim, entre aspas, muito institucional. Não sei qual a palavra certa seria para usar, né? Mas, para mim, é negativo a gente naturalizar a sociedade em que a gente vive, sabe? Então, a gente só estudar ela de uma forma acrítica é meio que o meu curso tenta fazer, né? E aí alguém pode falar, ah, não, mas tem que ser neutro mesmo, né? Porque é ciência, não sei o quê. Mas assim, eu acho que não existe neutralidade, sabe? A gente tentar falar que a gente está estudando a sociedade de uma forma neutra é uma mentira. A gente está naturalizando a desigualdade que existe. Mas enfim, né? E como eu falei, é uma crítica relativa, particular a mim, né? Enquanto alguém que entrou no curso buscando entender melhor as desigualdades da sociedade, entender as opressões, etc., eu preciso entender isso por conta própria, né? Não é o meu curso que vai, tipo, pegar na minha mão e falar, ó, Thiago, existe essa desigualdade, ela surgiu dessa forma, o racismo se estrutura assim, o machismo, a LGBTfobia. Isso eu não aprendo no curso, mas eu aprendo como que surgiu, mais ou menos, e como vem se desenvolvendo a sociedade que a gente vive, né? Quais são as estruturas sociais e políticas dela. E a partir daí, eu mesmo, por conta própria, ou sei lá, nos coletivos que eu faço parte, ou qualquer outra coisa do tipo, eu vou usando o meu conteúdo pego no curso para nortear, né? Para definir assim os rumos do que eu quero estudar por conta própria, né? Enfim, eu acho que nessa resposta eu já falei coisas positivas e negativas, né? Ao mesmo tempo que eu acho negativo no curso eu não estudar essas coisas que eu queria estudar, ao mesmo tempo ele me dá as ferramentas necessárias para estudar o que eu quero estudar, né? Então é muito positivo nesse sentido. A gente vai ter essas ferramentas, né? Para, enquanto um cientista social, um sociólogo, etc., a gente saber olhar a sociedade de uma forma mais científica e conseguir definir esses rumos do nosso estudo, do que a gente quer entender do curso, da sociedade mesmo, entendeu? Então a gente também cria essa autonomia, né? Acho que qualquer curso de ensino superior, mas na USP isso é muito forte, né? O aluno, ele tem que saber ser muito autodidata, muito autônomo, porque o distanciamento do professor é gigante, sabe? Você tem que correr atrás de tudo, né? Mas enfim, além disso, as possibilidades, assim, para você conhecer coisas e pessoas novas ali dentro, mano, é gigante, sabe? Então você vai ter acesso a muita coisa, a muito conhecimento, a muitas mesas, palestras, grupo de estudo, muita coisa. Inclusive você, assim, pelo menos na USP, né, que é a referência nacional, você vai, tipo, é muito comum ter políticos indo lá, você vai ter aula tanto com políticos quanto com intelectuais extremamente importantes no Brasil, outras figuras, assim, de muita relevância no país, nacional, né, na área, elas geralmente estão muito concentradas ali na USP. Em outras universidades grandes também, né, eu tô falando da USP porque é a realidade que eu conheço, mas eu sei que outras também tem isso, sei lá, se a gente vai pegar o ERJ, o FRJ, ou qualquer outra federal ou estadual de referência pelo Brasil. E por fim, né, fechar com mais um ponto negativo, mas que eu já tinha mencionado, né, a questão do curso ser muito eurocêntrico, né, eu acho extremamente negativo a gente focar demais em estudar a Europa e os pensadores europeus e deixar os brasileiros, negros, né, mulheres muito de lado, né. Eu entendo que os clássicos, infelizmente, a maioria deles são europeus, eu acho sim importante estudar eles, mas a USP eu acho que foca demais neles, né? A gente podia estudar outros também, mas eu acho que dá para mudar isso e com o tempo, né, com a nossa pressão, isso vai acabar mudando. Uhum. Eu acho que isso é algo dos cursos sociais, né? Sociais, socioeconômicos, que é muito forte. No meu curso, que é Relações Internacionais, a gente também acaba estudando muito autores europeus, e por parte de alguns professores a gente vê um esforço de trazer outros autores, autores africanos, autores americanos, que também existem, mas não são tão divulgados. E aproveitando que tu citou essa parte de professor, como é que são os professores na USP e a metodologia de ensino deles? Então, aí já entra num outro ponto negativo, né? Infelizmente, a maioria dos professores ali não tem uma didática muito boa. Isso é uma crítica muito forte que a gente tem a eles. É foda falar essas coisas, né? Porque às vezes acaba desanimando um pouco as pessoas. Mas, mano,
Professor universitário, eu acho que não é só na USP, né? Eu acho que é de um modo geral, porque eu vejo por páginas, né, na internet, por grupos de estudante universitário, né? Sempre tem aquele meme, né? O professor que fez não sei quantos mil doutorados, mas não consegue explicar o negócio de uma forma simples, né? Aham. É a questão do academicismo mesmo, a questão do distanciamento, assim, porque os professores geralmente são pessoas de classe média, classe alta, ricos, que vieram de escola particular, que são muito fechados numa bolha acadêmica, eles são muito idosos, né? Então eles não têm uma didática tão atrativa pra gente, né? E isso complica, sabe? Mas enfim, né? Como eu falei, eu tô generalizando, não são todos. Tem professores, assim, com didática incrível, que a aula deles era extremamente atrativa, mas também sempre vai ter aquele professor que a aula não é tão atrativa, né? Mas o padrão de aula ali na USP, no curso de Ciências Sociais, é leitura acadêmica, sabe? A gente tem que gostar de ler muito, porque o professor vai mandar você ler um texto que geralmente é bem grande, e aí você tem que ler de uma semana para outra, e alguns no começo do semestre, no começo do curso pede para fazer fichamento, pede para fazer resumo, essas coisas. E depois que você lê o texto em casa, chegando na aula vai ter uma exposição do professor, né? Ele vai falar sobre o texto, vai trazer novos pontos, novas informações sobre aquele assunto. Geralmente também abre para algum debate e tal. E basicamente é isso, né? Isso generalizando, né? Mas alguns professores mudam um pouco a sua metodologia, às vezes traz algum filme, algum documentário, faz outros tipos de debate, mas de um modo geral é isso, né? Como eu falei, você precisa ser muito, entre aspas, muito autônomo, né? Porque você vai ter que ler o texto na sua casa, sozinho. Você pode ler em grupo também, lógico, e depois levar para aula para vocês debater, participar da exposição com o professor, né? Eu acho que é legal a gente pontuar que os alunos saem do ensino médio, às vezes, com aquela ideia de que a aula é extremamente expositiva e espera que na faculdade vai ser assim também, de tu sentar e o professor te explicar tudo, mas na faculdade, principalmente nos cursos mais de humanas, assim, onde a gente lê mais, é muito aberto para debate, é muito mais uma aula aberta do que uma aula expositiva em si, né? Tu tem que ser muito mais Sim. proativo. Bom, citando agora algo que tu também já falou um pouquinho ali que tem e que é importante, que é a questão das palestras, dos grupos de estudo, das atividades extra-classe no geral, né? Como é que é aí na USP, como é que é no teu curso e quais que tu fez parte, participou? Então, isso é muito forte na USP, as atividades, assim, que você pode fazer fora da sala de aula são muito variadas. Eu acho que esse é talvez o maior ponto forte, assim, de estudar na USP, né? Porque muitas vezes eu passo, sei lá, um certo pessimismo falando do meu curso, né? Quando eu falo que ele não é muito bem o que eu esperava, os professores não são muito didáticos, mas quando a gente fala sobre as atividades extra-classe, mano, eu acho que eu não tenho muito o que criticar, porque é uma variedade incrível. Você pode desde ir para a área mesmo do estudo, né, até, sei lá, área de esportes, de artes, né? Então, mano, é uma infinidade de grupos de estudo de todas as áreas possíveis, né? No meu caso, né, que sou, como eu falei, eu sou marxista, então se eu quiser entrar em algum grupo de estudos para estudar isso, já que eu não consigo estudar na graduação, eu posso. Mas se você quiser estudar, sei lá, sobre questões raciais ou idiomas também, tem aulas de idiomas. Se você quiser fazer algum curso de teatro, de dança, de música, esportes, né? Lá na USP tem um centro de esportes gigante, que você pode fazer natação, musculação, tudo que você quiser. Tem palestras, como eu falei, até muitas vezes com políticos, com grandes intelectuais, com personalidades assim que a gente vê na mídia, sabe? É comum a gente ver lá na USP, sabe? É muito doido isso. Esse é um ponto muito forte, né? Tem muitos coletivos também, né, que você pode entrar. Então eu particularmente faço parte de um coletivo lá, coletivo político chamado Ação Subversiva, mas tem coletivos negros, tem coletivos LGBTs, que eu também faço parte dos dois, tem coletivos feministas, tem centro acadêmico, né, que é o movimento estudantil, você pode participar ou do centro acadêmico ou do DCE. Então, mano, você tem assim uma infinidade de coisas que você pode fazer lá fora da sala de aula, né, que muitas vezes te agregam até mais do que a sala de aula, né, mas a diferença é que a sala de aula é o que vai te dar o diploma, então você tem que se dedicar aos dois. Thiago, então agora pra gente fechar a nossa conversa, o que tu pode indicar de material para quem ouviu e tem interesse em fazer ciências sociais, um livro para ler, ou um documentário, um vídeo, alguma coisa assim? Eu peguei algumas coisinhas assim que eu acho interessantes, né? Em primeiro lugar,
né, eu vou recomendar o meu canal mesmo, Claro. porque eu sou cientista social em formação, tenho um canal onde eu ajudo a estar divulgando um pouco desse conhecimento e, assim, eu sempre procuro trazer o debate mais básico possível, eu não vou me aprofundar muito nos assuntos, né, o meu intuito é justamente para a pessoa que não tem conhecimento nenhum ou muito pouco sobre o assunto, quer ter uma base. E além disso, lá eu sempre recomendo milhares de livros, de materiais, então, enfim, aqui eu vou pegar só algumas coisinhas muito poucas, mas lá tem ainda mais recomendações no meu canal, que é Chavoso da USP. Enfim, uma coisa que eu acho interessante a gente ler, que me ajudou muito na minha vida, foi um livro do Carl Sagan, que nem tem nada a ver com ciências sociais, que se chama O Mundo Assombrado pelos Demônios. Eu acho esse livro interessante de recomendar, por quê? Porque é um livro que vai instigar o seu sentimento de cientista. E para você ser um cientista, seja em qualquer área, seja social ou natural, você precisa ter determinadas características, né? Então, esse livro ele vai te ajudar a ver o mundo de uma forma mais científica. Então, O Mundo Assombrado pelos Demônios é importante nesse sentido para aprender a ver o mundo de uma forma mais científica e mais racional. Para falar sobre ciências sociais, né, mais diretamente, e mais especificamente sobre a sociologia, tem um livro que é bem, acho que é muito útil nesse sentido, que se chama Sociologia Geral. Ele foi escrito pela Eva Maria Lacatos e pela Marina de Andrade Marconi. E ele vai basicamente fazer um balanço geral assim, da sociologia, vai trazer todos os conceitos principais, vai resumir todos os autores principais, né? Então, eu não tô nem pegando um livro assim, sei lá, marxista ou de militância, é um livro mesmo para quem quer ser acadêmico e conhecer a sociologia, né? Então, ele vai trazer dessa forma geral, assim, né? Como eu falei antes, tratando a mesma relevância tanto Marx quanto Durkheim, quanto Weber e outros sociólogos importantes para a história da sociologia. Uma coisa que eu acho interessante, acho que eu acabei nem falando quando eu estava explicando sobre o curso, é que a gente estuda também um pouco de economia, né? Porque, para quem não sabe, a economia também é uma ciência social. A gente estuda sociologia, antropologia, ciência política, economia e estatística. Então, eu acho que tem dois livros muito interessantes, porque eles vão falar sobre economia, mas não economia sozinha, sei lá, de uma forma matemática, nem falar sobre dinheiro, mas entender o desenvolvimento econômico e político e histórico da nossa sociedade. Então, no meu curso, a gente estuda muito a formação do sistema capitalista, mas não de uma forma militante, como eu falei, não é uma forma marxista, etc. É de uma forma científica. A gente vive no sistema capitalista, então a gente quer estudar a sociedade, a gente vai estudar a sociedade capitalista, que é onde a gente vive. Então a gente estuda muito a Revolução Francesa e as revoluções industriais. Inclusive eu queria recomendar, de recomendação de filme, eu ia recomendar o Tempos Modernos, do Chaplin, né, que é um clássico, é um filme mais antigo, mas é um clássico, né, o Tempos Modernos, justamente para a gente entender a questão da Revolução Industrial. E, para finalizar, eu ia recomendar mais dois livros, chamado História da Riqueza do Homem, do Léo Huberman, que é um livro que vai traçar a história não só do sistema capitalista, mas um pouco antes também, né, e trazendo isso, né, dessa perspectiva histórica e econômica. E para quem quer entender a sociedade, esse livro assim é sensacional, né? Para quem, sei lá, tipo, nossa, eu não entendo nada da sociedade, eu quero começar a entender melhor, né? É aquele livro que eu falei, né, Sociologia Geral, e esse aqui, A História da Riqueza do Homem, que já é um pouco mais aprofundado, mas você vai ter uma expansão de consciência gigantesca. E O Mundo Assombrado pelos Demônios, para ver o mundo de uma forma mais cética, mais racional, mais científica. Tempos Modernos, o filme, para entender a Revolução Industrial e a sociedade capitalista. E o meu canal. É basicamente isso. Então, Thiago, muito obrigado pela tua participação, adorei a conversa. Agora, se tu quiser deixar um recadinho final, deixar tuas redes sociais, elas vão estar todas na descrição, tá, pessoal? Todos os links aí pro canal do Thiago, pro Instagram dele vão estar na descrição. Mas agora o tempo é teu, pode dar teu recado. Tá, eu vou agradecer de novo pelo espaço, pelo convite, né? Sempre uma honra para mim poder estar falando, seja sobre a minha história, seja sobre o meu curso, né? Que apesar das coisinhas aí que eu reclamei, eu gosto bastante dele, né? Eu acho que eu tô no curso certo, eu não queria estar em outro. Eu espero também que, sei lá, eu tenha incentivado vocês, né? A continuar estudando, fazer o vestibular,
a entrar na universidade ou se interessar pela área das ciências sociais ou das ciências humanas, pelo menos, né? Parabenizar aqui pelo trabalho com o podcast, também com essa divulgação de conhecimento. E as minhas redes sociais, né? Ou são Thiago Torres ou é Chavoso da USP, assim que vocês me encontram. Então, meu Instagram, meu Twitter e meu canal é Chavoso da USP, meu Facebook é Thiago Torres. E é isso. Valeu aí mais uma vez. Chegamos então ao fim de mais um episódio. Muito obrigado por ter ouvido até aqui. Lembrando para que, se você gostou do episódio, você siga a gente aí no seu agregador de podcast, seja você esteja ouvindo no Spotify, no Pocket Casts ou qualquer outro agregador. Se você estiver ouvindo no YouTube, se inscreva no canal clicando ali embaixo. Lembrando também que a gente está nas redes sociais como AjudaUni, então facebook.com/AjudaUni, Instagram @AjudaUni, segue a gente lá para ter mais interação e algum conteúdo extra. E de novo, muito obrigado, a gente se vê semana que vem e tchau!